Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, tá? Desculpem a ausência, eu sei que eu tô fazendo poucos vídeos, a minha vida tá muito corrida. Eu já gravei esse vídeo mais de uma vez, mas o gravador aqui não quis gravar. E eu invejo profundamente, mas profundamente as pessoas que conseguem ser objetivas, cara. Vocês não têm ideia de como eu fico com inveja quando eu vejo um vídeo de 7 minutos em que a pessoa conseguiu ser objetiva e falar tudo o que precisava. Vocês não têm ideia de como eu invejo essas pessoas. Você não tem ideia, sabe? Porque eu não consigo ser objetivo. Pra mim, eu falo 20 minutos e ainda faltou metade das coisas pra falar. Enfim, mais um podcast aqui. Esse assunto aqui talvez seja um assunto que não interesse a muita gente, mas eu preciso falar disso. Foi assim, com relação ao meu último vídeo do professor Marcelo, falando lá sobre a Lava Jato do IB lá, né, em que houve o sumiço do dinheiro lá do IB, né, e ele é o principal suspeito e sumiu, tá, fugiu do país. Teve um comentário do professor Fernando Marques, que é do mesmo instituto, tá, eu conheço o Fernando, e eu ainda fixei o comentário dele, né, e depois gerou uma discussão muito interessante, e eu queria comentar aqui o que o Fernando falou, mesmo que não seja do interesse da maior parte do meu público aqui, porque esse caso, no caso, era uma notícia, tá, não é uma coisa que merecesse um desdobramento maior aqui no meu canal, mas porque eu acho que como foi nesse veículo aqui, no meu canal do YouTube, que eu falei sobre o caso, eu mereço comentar no mesmo veículo. Se eu fizesse uma publicação no Twitter ou no Facebook, não teria o mesmo impacto, a mesma relevância. Então, vou comentar aqui o que o Fernando falou, vou tentar ser muito breve em linhas gerais. Então ele fala que ficou muito triste com tudo que aconteceu, enfim, que é uma lástima, que ele também gostaria que o dinheiro fosse recuperado, enfim, todas essas coisas, tá? E que ia colocar agora as correções daquilo que eu falei. Ele disse que todos os membros do programa da qual ele faz parte fizeram tudo que era necessário e fundamental dentro da lei para que o caso fosse resolvido, e que todo mundo tem direito constitucional à ampla defesa, e que agora está na mão da Justiça, do Ministério Público, mas que primeiro tem que passar por toda essa sindicância dentro da USP, por causa da autonomia universitária, todas essas coisas assim, para depois ir cair no Ministério Público na Justiça, etc. Muito bem, não discordo de nada do que o Fernando falou, mas vocês concordam que isso é uma vergonha? Você concorda que isso é um absurdo? Você tem, obviamente, toda uma série de normas a serem cumpridas. Nunca fui contra a livre defesa. Eu acho que tem sim que ter uma maneira da pessoa se defender. Isso é óbvio, é fundamental em qualquer sistema justo, em qualquer sociedade saudável que a gente queira viver. A pessoa tem que ter o direito de se defender, não importa qual crime tenha sido. Só que, infelizmente, por exemplo, teve um comentário que fizeram aqui embaixo sobre a questão da justiça, que às vezes a justiça, quando há o perigo de fuga do suspeito, né, você pode confiscar o passaporte da pessoa. A sindicância interna da USP ou o processo administrativo não permite fazer isso, tá? Ou seja, o cara, sabendo de todos esses tipos de processos que ia ter que passar, ele sabia que ele tinha uma janela de um certo período para poder fugir, caso ele não conseguisse se defender, que foi o que aconteceu, né? Acabou a sindicância, dentro dos pontos que o Fernando levantou aqui, acabou a sindicância, foi provado que tinha indícios de peculato, e o professor Marcelo não está mais aí para responder pelos seus atos. Ele vier me corrigir de que ser cidadão americano é diferente de ter o green card, então ele tem o green card, mas ele pode ser extraditado. Ele não é cidadão americano, então a justiça pode mandar ele de volta. Ok, beleza. Eu acho que, sei lá, isso é não só moroso, e ele admite a morosidade aqui no comentário, Fernando, mas eu acho que essa morosidade a gente não deveria encarar ela como normal, tá? E eu acho que essa é a crítica principal do que eu fiz naquele vídeo. Eu acho que a gente não tem que ficar achando que é normal esse tipo de morosidade, especialmente porque ultrapassa o limite de direito constitucional à ampla defesa para virar direito constitucional à ampla fuga. E isso permitiu, né, dentro de todas essas maneiras burocráticas que a coisa tem, de que ele pudesse sair ileso daquilo que ele fez. Óbvio, não saiu tão ileso porque ele saiu do emprego, mas, sei lá, às vezes ele nem queria mais estar trabalhando lá, enfim, a gente não sabe. Ok, o Fernando, na posição dele de professor do departamento, de quem estava diretamente envolvido na investigação, né, ou pelo menos no desenrolar burocrático de tudo isso daí, obviamente que ele tem que falar esse tipo de coisa, essa assertiva é fundamental, é importante que ele coloque isso daí, até para não se complicar, mas eu acho que, sei lá, eu discordo desse mecanismo, assim, não da existência do mecanismo, mas eu acho que ele está funcionando de um jeito errado. Óbvio, a justiça fora da universidade é tão morosa quanto, mas às vezes ela tem esses mecanismos que permitam, por exemplo, impedir que o sujeito fuja com tanta facilidade. Aí ele faz alguns pontos aqui, que eu não vou ler todos na sequência aqui, mas ele corrige dizendo que a verba não era do departamento, assim, do programa de pós-graduação, então o departamento tem uma verba separada. Ok, beleza, me confundi ali e tal. Ele fala que não é permitido pagar impressões de tese ou dissertação com a verba do programa. Ok, então provavelmente deve poder pagar com a verba do departamento e não com o do programa. Assim, sei lá,
beleza, são erros que eu cometi e que deveriam ser corrigidos. Que os coordenadores do programa de pós-graduação recebem da USP um adicional de R$ 1.500 no salário, eu não sabia que isso acontecia, que bom então que eles recebem esse adicional, mas pelo sistema de batata quente que eu já vi acontecer, esses 1.500 não compensam a dor de cabeça de ser coordenador da pós, do jeito como eu mostrei no outro vídeo. Tá? 5. A narrativa como o processo iniciou não condiz com a realidade dos eventos. Eu me baseei no que estava escrito na reportagem da Folha. Como eu falei, já queria ter jogado merda no ventilador há muito tempo atrás sobre esse caso, não joguei justamente porque a única evidência que eu tinha era o Disque-me Disque, não tinha saído resultado de sindicância nenhuma, era só as pessoas comentando, e eu falei assim, tá bom, então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Saiu na Folha, foi isso que eu falei, e junto com as pessoas que eu perguntei, antes de gravar aquele vídeo, o que estava saindo na reportagem da Folha não era muito diferente da realidade. Então eu adoraria saber como é que foi a sequência narrativa do processo, tá? Se o Fernando puder esclarecer isso daí, eu ficaria muito feliz, tá? Aí que a tabela no Excel não foi ele que fez, era parte do gerenciamento de recursos. Enfim, se estava discriminado lá os valores, inclusive prova contra ele. Aí não há indício de que foram retirados equipamentos patrimoniados ou exemplares. Ok, isso realmente quem me contou foram as fontes que eu consultei antes de gravar o vídeo que eu gravei na outra semana. Então, óbvio que o Fernando tem que se resguardar com relação ao que ele está afirmando, mas eu reitero o que eu disse, tá, de que houve sim uma tentativa de depositar materiais na coleção lá de fora. Ok, pode ser que esse material não estivesse já patrimoniado com o número da USP, pode ser, mas com certeza foi coletado com dinheiro da USP ou do departamento, ou sei lá do que, entendeu? E estava sendo usado por alunos para estudo e essas coisas. Então, ele levou material junto com ele, material biológico, que era ou deveria estar tombado na USP, e ele está tentando esquentar os bichos lá fora. Aí ele veio comentar que não houve nenhuma tentativa de abafar o caso. A questão de abafar o caso, eu não estava me referindo especificamente a isso. Eu estava falando que a USP sempre faz isso, e não só a USP, como todas as universidades estaduais, que eu tenho conhecimento, e as universidades federais eu não tenho conhecimento porque não trabalhei próximo a elas, mas enfim, eu acredito que também aconteça. Que é aquela questão de queimar o filme da universidade, aquela questão de não falar ao altos brados, porque isso daí pode ser uma coisa meio complicada. Eu recebi críticas de várias pessoas que falaram que eu não deveria ter gravado aquele vídeo, porque esse vídeo estava queimando o filme da instituição, estava queimando o filme dos professores, estava queimando o filme do departamento. Eu acho que não. Eu repito o que eu falei no outro vídeo, eu acho que queima o filme é você deixar o professor fugir, é você assumir que o dinheiro foi roubado e que ninguém vai fazer nada. E seria desonesto da minha parte não falar para o público em geral, que é um público que me acompanha, o que aconteceu lá, sabe? Não dá a devida relevância para isso. Eu estava falando que a USP tem um mecanismo, certo, de, dentro da autonomia universitária, sei lá o que eles contam lá que ela fala, de não colocar a público certas coisas. E é como eu falei, eu até entendo que nesses casos de investigação não deveria ir para a imprensa, uma vez que a gente ainda estava tentando avaliar se existia ou não, mas pelo menos para a polícia deveria ter sido, tinha que ter chamado a polícia, tinha que ter tirado o passaporte dele, tinha que ter feito alguma coisa. A USP também não é super poderosa assim, sabe, para conseguir fazer tudo sozinha. A pena máxima que ele ia ter era a demissão, e essa demissão ele mesmo tirou, sabe? E você fica sabendo de vários casos na USP que são abafados, sabe? Tem vários casos de concursos fraudulentos, ou que a gente não consegue provar que é fraudulento, mas você sabe que é conhecendo as pessoas. A própria seleção de pós-graduação muitas vezes é fraudulenta, ou favorece certas pessoas. Às vezes tem processo de seleção muito esquisito para entrar na pós-graduação, não estou falando que é nesse departamento, mas a gente sabe que existe. Caso de estupro, caso de abuso sexual, sabe? Isso daí acontece em todos os lugares, não é só na universidade, mas que é um exemplo. Eu lembro das pessoas estarem comentando desse caso do Marcelo, quando a gente estava dentro da USP, as pessoas abaixavam a voz para falar. Abaixava a voz para falar, como se estivesse falando algum segredo, alguma coisa, uma maledicência. Não é para baixar a voz, eu acho que justamente o contrário, eu acho que tem que falar mais alto, tem que berrar essas coisas, sabe? Eu acho que é um absurdo a gente ficar nesse não, veja bem, não porque não sei o quê. Porra, inclusive o professor Marcelo, se ele fosse inocente de verdade, ele deveria ter sido o primeiro a colocar isso daí no ventilador e falar assim, olha, não fiz nada, isso daqui tá aqui, não sei o quê, entendeu? Ele não fez isso provavelmente porque ele é culpado. Infelizmente, a sequência de fatos nos leva a pensar dessa maneira. Então, sabe, me desculpa, quando eu quis falar abafar, não quis falar desse caso específico, mas esse caso específico também foi abafado de alguma forma. Foi abafado. Não abafado do ponto de vista jurídico, sabe, de tentar não fazer nada. Ah, não, a gente não vai fazer uma sindicância. Não, a sindicância foi feita. Eu acho que abafado no sentido de que vamos tentar fazer o mínimo de escândalo possível. Não pode fazer escândalo, porque o escândalo pega mal, o escândalo é ruim. Não sei, eu discordo disso. Eu acho que algumas coisas precisam ser ditas, algumas coisas precisam ser feitas. Sabe, como eu falei, saiu uma matéria na Folha, eu fiz a minha função, que era narrar essa matéria.
tá? E comentar o que eu sabia desse caso, conversando com as pessoas que eu sei, já que eu tenho a facilidade de ter pessoas que estudaram no Instituto e que estavam próximas dessa história quando ela aconteceu, quando eu não estava mais na USP. Com relação à negligência institucional, ok, teve respeito à ampla defesa, teve tudo isso daqui. Posso ter sido, digamos assim, eu posso ter me excedido um pouco chamando a USP de negligente? Talvez, mas eu ainda acho que o processo é negligente. Entende? Pode ser que não tenha havido negligência no sentido de que nenhuma norma foi desobedecida, mas o processo é negligente. Negligente por quê? Porque o professor fugiu, foi embora, o dinheiro foi embora, ninguém mais vai ver, acabou, enfim, sabe? É nisso que eu quis dizer que foi negligência, tá? Aí ele falando que não tem como punir o departamento, então o departamento talvez não tenha que pagar por isso, simplesmente o dinheiro que já foi perdido, e que tecnicamente o investigado não está foragido no filme. Adorei que você tenha colocado tecnicamente, porque na prática ele está. Na prática ele está foragido. O termo técnico foragido é só depois que o Ministério Público fizeram uma acusação formal, tal, não sei o quê. Mas na prática ele está foragido. E você sabe disso, Fernando. Você sabe tanto quanto eu. Aí, como eu falei, teve uma série de comentários aqui embaixo, tanto de pessoas envolvidas na situação quanto de público leigo, e aí aquilo, né, o meu canal, a aba de comentários não é censurada aqui nesse canal, salvo quando são meros palavrões, então vai ter comentário de tudo quanto é gente. Eu sugiro que vocês deem uma lida em todos os comentários desse comentário que eu fixei do Fernando, que vale a pena, é um debate bem interessante. Só quero esclarecer um comentário, que é da Renata, que é amiga minha e tal, e que comentou sobre o fato de eu ter generalizado os professores do departamento. Olha, desculpa, Renata, me perdão mesmo se eu passei essa impressão. Eu revi o meu vídeo depois que você olhou o seu comentário e tal, e eu não acho que eu generalizei os professores do departamento. Inclusive, comentei que a investigação partiu de professores do departamento que estavam se perguntando para onde que a verba estava indo. Tá? Então, eu não quis generalizar dizendo que só tem pessoas ruins no departamento, que todos os professores são, sei lá, mau caráter, uma coisa assim. Cara, o departamento é um dos melhores do mundo em zoologia, sabe? Um dos melhores institutos de zoologia do mundo. Eu também conheço excelentes professores extremamente generosos que trabalham lá no departamento de zoologia, sabe? Que eu gosto muito, são pessoas que eu tenho, imagino, uma relação afetiva e profissional muito boa, sabe? Não tá querendo dizer que todos os professores são ruins, e eu nem acho que meu vídeo passou essa impressão, mas novamente peço desculpas se passou, mas não foi essa a minha intenção naquele meu vídeo dizer que não tinha ninguém que prestava lá dentro. Só que eu precisei comentar, porque houve sim um clima de alívio geral, um clima de festa geral quando o Marcelo entrou como coordenador da pós. Tinha reclamação de todos os tipos com relação ao coordenador anterior, sabe? Porque ele era uma pessoa muito difícil de lidar, porque ele era uma pessoa que cada dia estava de um jeito. Eu não tive problemas com ele, assim como você também não teve, mas várias pessoas que eu conheço tiveram problema gratuito. Não tirei isso daí do nada, sabe? Não tirei isso daí aleatoriamente. Você pode discordar porque a sua experiência com ele foi diferente, mas é evidência anedótica. Você pode achar que eu generalizei, mas talvez você tenha individualizado muito. O final que você comenta aqui com relação a melhorar o programa, eu acho perfeito isso. Algumas pessoas vieram falar, e agora não é mais falando com a Renata, obrigado Renata, acho que já falei o que eu tinha pra falar aqui. Algumas pessoas vieram comentar também que não foi só o Marcelo, que também tinha sido indiciado o funcionário da tesouraria lá, o Eduardo, que também já não é mais funcionário, tá? Beleza, eu não tinha visto isso na reportagem da Folha, talvez tenha sido um erro deles colocar tudo na mão do Marcelo, mas desculpa, eu fiz o que tinha como ser feito dentro das informações que eu tinha disponível. Tudo bem, tem muito da minha opinião no meu vídeo, eu coloquei muito da minha opinião pessoal, especialmente no final do vídeo, mas me desculpa, eu acho que tem problema sim com essa questão do funcionalismo público, com essa questão de como que é a morosidade que rolam as coisas lá dentro. Eu ia estar no meu outro vídeo, cortei porque ia ficar muito longo, nesse aqui eu vou citar porque vai ser menos visto mesmo, não interessa. Tá? A gente teve o caso do taxidermista. Não sei se vocês que estavam no departamento se lembram desse caso do taxidermista. O cara roubava a coleção do museu, roubava, pegava pedaço de bicho que era da coleção, cortava fora e vendia no site pessoal dele. Ele usava os equipamentos do museu para fazer trabalho pessoal dele, que ele era pago por fora para fazer, sabe? Usava as dependências do museu e usava os equipamentos do museu e os produtos do museu, tudo isso daí ele usava. Além de falar mal da instituição em vários lugares, inclusive no jornal da USP, em lugares externos e tal. Cara, esse cara aprontou o diabo lá dentro. Sabe quando que ele foi mandado embora? Ele não foi. É essa que é a questão, ele não foi. Sabe? Foi feito toda uma sindicância, todo um processo, passou 3 anos e o cara não foi mandado embora, ele continuou indo lá, recebendo salário, fazendo as coisas. Ele pediu uma licença médica e depois de um tempo ele não foi renovar. Ele saiu de lá por abandono do emprego.
configurou abandono de cargo, porque ele parou de ir e não tinha justificativa. Ele não foi mandado embora, sabe? E eu acho isso um absurdo. Eu acho que dessa maneira como a coisa funciona, deveria ser revistas as regras, sabe? Não tem condições de uma coisa ser assim. Sabe, tem que ter as regras revistas. Sabe, para mim me parece uma coisa que mais empaca a universidade do que ajuda, sabe, que mais gera problemas do que garante direitos. Então eu acho que deveria sim ser revista essa posição. Eu sabia que eu ia ser xingado por isso, mas, bom, enfim, eu não quero me alongar mais nesse vídeo aqui. Eu queria discutir esse assunto porque eu acho que era importante discutir. Tá colocado aqui. Novamente, estou aberto a correções ou a mudanças, caso as pessoas queiram conversar comigo, alguma coisa assim. Mas como eu falei, eu usei as informações que eu tinha para fazer o que eu achava que era correto. E gostaria de saber mais informações então. Se eu estou incorreto, me deem mais correções, falem mais coisas que eu vou colocar aqui com todo prazer. Tá certo? Então é isso aí. Obrigado por vocês que aguentaram até aqui. Vamos pro próximo aí que eu vou gravar agora na sequência. Falou!